Das destinatárias, Giuseppe Chiaroni. Todo o verso que eu fiz foi um recado, rabiscado entre os lances de algum drama, na fúria de quem ama e quem desama, muito empolgado ou muito despeitado. Nem por isso logrei ser mais amado, e muito menos fiz fortuna e fama. Se eu tivesse passado um telegrama, quanto papel tinha economizado? Tantas cartas inúteis e indiscretas. As mulheres não gostam dos poetas, embora às vezes gostem da poesia. Nada entenderam as destinatárias, salvo as que eram universitárias e acharam erros de ortografia. A TV Dedê, a TV da casa de vovó Dedé, apresenta Zé Soares, 11 e um tiquinho de nada, um programa que conta histórias de vida com humor, poesia e descontração. Hoje nós estamos recebendo Davi Pinho, bacharel em Direito, bacharel em Ciências Contábeis pela UFC, auxiliar de perícia forense do Estado do Ceará, técnico em necropsia do Serviço de Verificação de Óbitos, Ironman, maratonista e poeta. Seja bem-vindo, Davi. Obrigado, meu amigo. Apresentação aí fidedigna, né? É uma satisfação estar aqui presente, né, nesse espaço, né, aqui na casa de vovó Dedé, e fazendo parte aqui do programa do Zé Soares. Obrigado. Normalmente as pessoas se especializam em uma determinada área, né? Eu queria saber por que essa variedade de formações que você tem, o que te levou a optar por essa área aí, de bem variada. Rapaz, é o seguinte, isso aí vem lá da infância. Eu, desde muito novo, sempre gostei muito de ler, né? Tive muito incentivo para a leitura, e eu gostava muito de ler biografias, né? E aí, naquele tempo, eu ia ler as biografias dos cientistas, né, daquele pessoal lá de 1800, de 1700, aí começava. Fulano de tal, astrônomo, matemático, astrólogo, físico, e por aí vai. Eu olhava assim, eu digo, rapaz, como é que um caba desse consegue, né, fazer tanta coisa ao mesmo tempo, né? E aí eu ficava maravilhado com aquilo ali, e eu acho que isso me fez ter essa vontade de fazer várias coisas. Tem mais coisas aí, fora isso que você falou, viu? Depois a gente pode comentar um pouquinho. Tá certo. Você falando desse pessoal, desse cientista, eu estava me lembrando do Isaac Newton, né? Exatamente. Isaac Newton, Galileu Galilei, isso, né? Lavoisier. Eles tinham várias... Eles eram matemático, funções, físico, astrônomo, filósofo. Naquele tempo não tinha tantas distrações que tem hoje, né? Talvez eles tinham mais tempo. Isso aí favorecesse para que eles se dedicassem a uma área bem vasta, né? Isso. Então aquilo ali me chamava muita atenção e eu acabei seguindo enveredando por esse caminho, né? Isso. E aí, com isso, eu tive boas oportunidades de estudo, né? Estudei no Colégio 7 de Setembro, né? Quando ainda no ensino fundamental. Né? E a sua infância, como é que foi? Tem alguma peculiaridade assim para você comentar? Tem muitas peculiaridades, assim, que eu posso lembrar, falando aí de trabalho, né? Eu devia ter ali pelos meus 9 anos de idade, 8 para 9 anos de idade, e na esquina da rua que eu morava, tinha uma locadora. Acho que muita gente que vai assistir aqui não sabe nem o que é, né? Uma locadora de VHS, né? De fita, de videocassete. E aí nós éramos clientes da locadora, né? Mas aí eu fiz aquele laço com o pessoal lá e acabei decidindo por ir trabalhar na locadora, com 9 anos de idade. E o que é que você fazia na locadora? Eu fazia uma função que hoje não existe mais, essa função, né? Era rebobinador de fita. A pessoa alugava aquela fita, né, de videocassete, e aí quando ia devolver, tinha que devolver rebobinado, ou seja, ela tinha que estar lá para o início, né? Tinha que voltar a fita todinha para o início. Para quando a pessoa fosse alugar, já estivesse Exatamente. Tanto que se não tivesse rebobinada, aí o cliente pagava uma taxa extra ali, fora o valor da locação, né? Certo. E aí eu ficava isso. Tinha um videocassetezinho lá no canto, a pessoa chegava para entregar a fita, eu olhava, a gente abria a tampinha da fita assim, aí se tivesse rebobinada, ela tinha uma fitazinha branca no canto. Se não tivesse, aí opa, não está rebobinada. E o que é que você ganhava com isso?
eu ganhava uma caixa de chocolate no final da semana. No final da semana? Era, no final da semana. Aí, assim, eu acho muito importante essa parte, porque meus pais incentivavam isso, né? Eles deixavam. Então, eu chegava da escola e ia fazer minha tarefa de casa, e tá ali por volta das 2h30, 3h. Aí eu me arrumava todinho, tava uma roupa, calça. Você tinha quantos anos, mais ou menos? Tinha 8 para 9 anos. Já se arrumava como Já se fosse para o trabalho, isso, já? Exatamente. Camisa, como a gente chamava, pano passado, né? Ano passado. Era. E naquele tempo também interessante que ainda era muito comum as pessoas fumarem, né, nos locais. E aí, Isso. lá o pessoal também fumava, os clientes, enfim. Então eu chegava em casa com cheiro de cigarro, né? Aquela coisa toda, mas eu ia ali, ficava aquelas 2, 3 horinhas ali até o final da tarde, voltava e ficava satisfeito com a caixa de chocolate no final da semana. Isso aí para mim foi muito importante, porque me deu um certo senso de responsabilidade, né? Encarava aquilo ali com a responsabilidade mesmo, chegava no horário, né? Então, aquilo ali para mim marcou muito. E o colégio, você estudou onde? Pronto, então, assim, mesmo com isso eu estudava direitinho, né? Nessa época eu estudava no Colégio 7 de Setembro, né? Estudei lá até a 4ª série, que hoje seria o 5º ano, né? E aí surgiu uma vontade de estudar no Colégio Militar, né? Colégio Militar de Fortaleza. E aí a prova lá seria, a gente fazia a prova para entrar na 5ª série, né? E teria que fazer durante a 4ª série para entrar na 5ª série. E aí eu fui, né, me interessei, fui fazer um cursinho, né, e estudava pela manhã na escola, à tarde ia para o cursinho e estudando bastante. E interessante que eu fiz a prova do concurso e eu não passei na primeira vez, né? Ou seja, teve uma segunda vez, mas na primeira vez eu não passei. Mas nem por isso desistiu, né? Nem por isso desisti. Era uma prova que tinha 50 vagas, né? E eu fiquei em 52º. E não houve nenhuma desistência, não houve nada. Então, naquela vez não passei, eu fiquei bem decepcionado. Foi assim, eu disse, não quero fazer mais. E aí, no próximo ano, eu digo, não vou fazer mais. Fui estudar em outra escola, no Geo Estúdio, né, convidado pelo pessoal lá do cursinho. E quando foi chegando próximo da época do concurso novamente, eu vou fazer de novo essa prova, né? Não estou estudando muito mais, mas vou fazer como uma forma de satisfação. E aí, dessa vez eu fiz, passei, concurso super concorrido, né? Então foi meu primeiro concurso com 10 anos de idade ali. Eu tinha já saído do meu primeiro emprego, né, lá na locadora. Tinha dado baixa na carteira. Tinha dado baixa na carteira. E aí, eu me lembro muito bem que nesse ano eram 1.700 candidatos para 50 vagas, né? Eu acredito que hoje não esteja mais assim a questão das provas, mas na época as provas eram eliminatórias, né? A gente tinha a prova de matemática, era a primeira logo. Quem não passasse na prova de matemática não fazia a de português, que era a próxima, isso. exatamente. Então, dos 1.700 candidatos, só ficaram 115 para a segunda prova. Já caiu praticamente 90%, né? Aí você ficou entre os 115. Isso, fiquei entre os 115, aí fomos para a prova de língua portuguesa, todos passaram. E a terceira prova, que era de estudos sociais, né, ela não era mais eliminatória, era somente a classificatória, né? E aí eu consegui ficar em 42º, dessa vez, dentro das 50 vagas. E o interessante foi que nesse ano abriram mais 11 vagas. Quem ficou em 61º ainda entrou, teve a oportunidade de entrar. Isso, e eu queria só 2 na outra, mas foi no tempo certo. E aí, eu já naquela minha maturidade, né, dos 10 anos, digo, eu só queria fazer a prova para mostrar que eu conseguia passar. Não vou entrar, não, vou voltar para o 7 de setembro. Fui fazer a prova do 7 de setembro, passei em 2º lugar lá, e aí minha mãe já estava começando a fazer a matrícula. Eu disse, vamos voltar atrás, eu vou para o colégio militar mesmo. E eu acho que se eu não tivesse ido, eu teria me arrependido. Não sou muito de me arrepender das coisas que eu faço, mas depois que eu entrei, né, quando eu fui sair lá no 3º ano, né, aí estudei da 5ª até o 3º ano, fiz o tempo todo de colégio militar, eu fiquei pensando, rapaz, agora eu não quero mais sair, né, mas tinha que sair.
E ali foi uma vida, né? Até hoje a gente tem colegas que a gente se fala constantemente, organiza encontros, etc. Muito Davi, tem alguma coisa interessante aí da época do Colégio Militar? Rapaz, tem muita coisa interessante. Eu lembro muito bem que tinha uma cantina lá, né? Aliás, eu acho que ainda hoje tem essa cantina, mas não é mais do mesmo pessoal, né? Que era a cantina do Seu Maurício. Seu Maurício, eu lembro que nessa época eu entrei no ano de 94 lá, né? Eu lembro que nessa época a cantina já tinha uns 45 anos de existência já. E parece que era do pai dele, se eu não me engano, né? E aí ele assumiu, aí tinha ele, né? Ele ficava ali no caixa. Tinha a irmã dele, que eu não me recordo o nome dela, que a gente só chamava ela de tia, era a tia. E tinha uns funcionários lá, e uma coisa muito interessante, que um dos funcionários era o Oliveira. Oliveira era um cara, assim, bem engraçado, interessante. Ele tinha o cabelo dele era aquele cabelo pinchainho, sabe? Era bem durinho. Crespo, cabelo, né? era crespo, bem... E aí ele pegava a caneta, uma caneta mesmo, Caneta e colocava... Bic. Isso, a caneta Bic, e colocava aqui no cabelo preso, né? Que ele tinha que ficar anotando, né? Os Exatamente. fiados, né? E aí, rapaz, eu cheguei um dia lá na cantina e o Oliveira estava com papel assim na cabeça, sabe? Limpando assim. E eu digo, Oliveira, foi o que aconteceu? Rapaz, a caneta estourou aqui, ó. Aí tava tirando papel cheio de tinta aqui. Eu digo, como é que tu vai tirar essa tinta desse cabelo, rapaz? Aí, e era muito interessante isso. E a tia também, né? A tia era responsável por fazer as anotações do pessoal que tinha conta, né? Certo. Geralmente os filhos dos professores, dos funcionários lá do colégio, tinham conta lá na cantina e ela desenhava. O recreio no colégio militar, ele durava 20 minutos. Então, o colégio enorme, né? Para quem não conhece, muito aluno para ser atendido também na muito cantina, aluno, né? acho que na época tinha na faixa de 600 alunos, talvez até mais, não recordo, mas era muita gente durante 20 minutos. E a tia, rapaz, ela ia anotar os fiados do pessoal, e a letra dela era aquela letra bem desenhada, sabe? Ela demora... Letra de caligrafia, né? Isso, parecia letra de caligrafia. O pessoal ficava na fila querendo comer e o tempo passando. E ela desenhando, e ela lá né? anotando. Mas era muito interessante, rapaz. Tem muita história boa. Outra coisa interessante que eu lembro de lá, Zé, lá tinha uns barbeiros, né? O colégio militar tem uma rotina um pouco militar, então os alunos tinham que cortar o cabelo, né? No padrão, né? Isso, tinha um padrão, porque se ficasse fora do padrão, aí recebia uma anotação, uma advertência, né? Enfim. E lá tinha os barbeiros de lá mesmo. Quem quisesse cortar em outro local, sem problema, né? Mas o colégio disponibilizava alguns barbeiros que eu acho que já estavam lá desde a época da cantina. época do Duque de Caxias. Acho que desde a época da cantina eles já estavam lá, 50 anos atrás, né? E muitas vezes a gente aproveitava o horário do recreio para ir cortar o cabelo, né? Ou seja, o recreio 20 minutos. Para cortar o cabelo? Para cortar o cabelo. E ficava um bocado de gente. E os caras eram bons, porque eles conseguiam cortar uns 5, 6 cabelos dentro desses 20 minutos. Então, você tem uma ideia como era, né? Essa parte era muito interessante. Eu acho que são coisas que só tem lá, né? No colégio militar. E jogo de futebol ali naquele campo? Sim, jogo de futebol. Torneios que tinham lá? Eu fui atleta lá, né? Durante todo o tempo do colégio eu fui atleta. Lá o colégio militar tinha uma particularidade, né? Que nós passamos lá por todos os esportes, né? Então, existe um estádio olímpico lá. E a gente, durante as aulas de educação física, nós passamos por todos os esportes. Então, a gente aprendia os fundamentos, né? Arremesso de peso, arremesso de dardo, salto em distância, salto em altura, todos esses esportes. E, em dado momento, a gente escolhia qual que a gente queria realmente fazer. E aí tinha as seleções, né? Então, eu fui atleta da seleção de futsal e de futebol de campo, né? Então, a gente formou um time muito bom lá na época, com o professor Clineu França e o professor Florencio, né? O professor Clineu até hoje fala que essa seleção que a gente jogou lá foi a melhor seleção que já aportou por lá pelo Colégio Militar, né? Não sei se ele fala isso também para os outros atletas das outras seleções, né? Mas, de fato, era uma seleção muito boa. A gente formou um time ali na 7ª série, mais ou menos, que virou a seleção do colégio, né? Anteriormente, a gente tinha o pessoal do 2º, 3º ano, e a gente chegou e desbancou esse pessoal, digamos assim. E aí,
durante 4 anos, 3 ou 4 anos, a gente ficou ali sem perder nenhuma partida, né? Na realidade, eu lembro de um amistoso que a gente perdeu para o time juvenil do Fortaleza, que na época tinha o Clodoaldo, né? Que é bastante conhecido, e ele participava desse time. Então, foi a única partida que a gente perdeu durante 3 ou 4 anos, mais ou menos. E aí a gente viajava, né? Tinha as viagens para os jogos dos colégios militares, Nordeste, na época, Norte e Nordeste. Então a gente viajou para Salvador, para Recife, também teve aqui em Fortaleza. E todos esses jogos a gente ganhou, né? E o jogador Alexandre, que participou lá, como o jogador Alexandre. Alexandre era um caso à parte lá, era um meia-direita da seleção, né? Titular. E o bom era que o futebol de campo, todo mundo jogava futsal também, então era a mesma seleção, né? Então o Alexandre, ele era um dos melhores jogadores que tinha na seleção, só que ele era o mais esquentado também. O cabo era esquentado. Era um Edmundo. Era quase um Edmundo, pronto. Ele tem muita história dele, né? Então eu me lembro que uma vez a gente foi jogar no Colégio 7 de Setembro, inclusive, que foi onde eu estudei, né? Na sede do centro. E ele foi expulso no jogo porque entrou numa confusão lá com o jogador, né? E nessa expulsão ele foi embora para casa, né? E terminado o jogo, lá no ginásio do 7 de Setembro, contra o time do 7 de Setembro, o ginásio lotado lá de gente, de pais, Quando terminou o jogo, a torcida queria pegar a gente, né? Então foi uma carreira que a gente levou, uma carreira grande por causa do Alexandre. E eu acho que o Alexandre já estava em casa nessa hora, já não estava mais nem lá. O Alexandre, eu levava o Alexandre para participar, quando ele tinha uns 10 anos, de futebol, dia de sábado, ali no Ideal, né, no Circo Militar, no BNB, aqueles torneios que tinham, né? Sim, sim. Ele ia até com o Lucas, que estudava, também jogava com a gente, jogava com vocês, né? E ele tinha uns 10 anos mais ou menos, mas eu nunca vi um menino tão esquentado daquele. Porque iam os pais torcer pelos filhos, né? Isso. Ficavam na arquibancada e diziam, vai, chuta, agora, dribla, toca a bola, chuta no gol, né? Os pais ficavam assim. Aí, quando a minha mulher ficava gritando, vai, Alexandre, chuta, vai no gol. Aí ele parava no meio do campo, aí olhava assim na arquibancada para a mãe e disse, se ficar dizendo, vai, Alexandre, chuta, bota no gol, eu saio do jogo. Como é que pode um negócio desse? Era muito esquentado, viu? Eu lembro também que era assim, ele disse, Alexandre, o jogo termina que horas? Não, termina 9 horas. Aí quando era 8h30, já chegava para buscar ele, né? Porque já sabia que ele tinha sido expulso já. Era desse jeito. Mas muitas histórias boas também dessa parte esportiva. Aí, Davi, você terminou o 3º ano no Pronto, colégio? Terminei o 3º ano e Zé, eu tinha uma vontade muito grande de seguir a carreira militar, né? Ali naquela rotina, né? Muitos colegas que já tinham ido antes. E aí eu quis fazer a prova da AMAN, né? Agulhas Negras. Isso. Fiz a prova, a gente fazia durante o 2º ano. E aí eu não passei por causa da prova de Química. Eu passei muito bem nas outras provas, mas na prova de Química eu não atingi a pontuação mínima necessária, né? E aí fui para o 3º ano, poderia fazer novamente a prova da Agulhas Negras, mas resolvi não fazer. E aí eu apareceu a oportunidade de eu fazer a prova da EFON, né, da Marinha Mercante. E aí, uma prova bastante concorrida também, que era para o Norte e Nordeste. Nós tínhamos ali em torno de 4.000, 5.000 pessoas, mais ou menos, para 80 vagas. E aí eu passei, né? Fui estudar lá na Marinha Mercante, em Belém, na escola de Belém. Mas eu não me identifiquei com a carreira. Não se adaptou, né? Não me adaptei. Eu sempre fui uma pessoa muito assim, de casa, né? E essa carreira da Marinha Mercante, para mim, ela não seria legal, porque tinha que passar 3, 4 meses viajando. Longe da família. Longe da família e tudo. Então, eu desisti logo, saí ainda no 1º ano da escola e retornei no final do ano. Ali eu tinha acabado de completar 19 anos, né? E aí eu me vi para fazer vestibular. Como já tinha se encerrado os vestibulares, só tinha o vestibular da UES, na época ainda aberto, eu fiz o vestibular da UES para filosofia, que era uma área que eu gostava muito. E passei, cursei filosofia ainda durante 3 semestres lá na UES, mas aí eu decidi sair também porque eu tinha que ganhar dinheiro, né? Então, uma coisa que me satisfazia muito e me satisfaz, eu gosto muito de ler, filosofia e tudo, mas
infelizmente, não é uma Tem área que pensar na situação financeira também, né? A parte exato. financeira. E aí foi que eu fui fazer direito, né? Então, eu fiz vestibular para direito, entrei no direito e demorei um pouco para me formar, mas consegui. Eu passei em torno de 10 anos para conseguir me formar, né? Entre paradas e continuadas, digamos assim. E nesse meio tempo, né, eu fiz o concurso na época, Polícia Civil, que depois a parte da perícia, né, que é onde eu trabalho hoje, né, um dos meus trabalhos, se desvinculou da Polícia Civil depois de um tempo, mas na época o concurso foi da Polícia Civil. Então, estava com 2 anos que eu tinha voltado da Marinha Mercante. E aí eu fiz a prova, passei, né, e foram várias etapas, um concurso bem difícil. Inclusive, teve uma fase de prova oral nesse concurso, né, onde as disciplinas específicas, né, que era matemática, física, química e biologia, que era da área de perícia, né? Então, eu fiz uma prova oral dessas matérias e a gente conseguiu passar. Isso foi a prova foi em 2003, mas durante o concurso todo, várias etapas, né, até a gente começar a trabalhar, eu entrei lá em 2006, né? Agosto de 2006. Então, eu acabei de completar 18 anos lá na perícia forense, né? Que é onde eu exerço a maior parte do meu tempo de trabalho. E aí me formei em Direito depois, fui fazer especialização, né, na parte de Direito Tributário, que é uma área que eu gosto muito, né, e trabalho. E, posteriormente a isso, eu senti necessidade de estudar contabilidade, porque durante esses trabalhos, né, do Direito Tributário, sempre necessitava de um contador. Então, eu disse, rapaz, eu posso fazer isso também. E aí, Zé, é interessante que eu fui fazer a contabilidade, eu fui fazer o Enem, né? Começar tudo de novo. Tu já com quantos anos? Eu fiz a primeira vez em 2017, já tinha 35 anos já, né? Então, eu passei muito bem, e aí eu reputo ao Colégio Militar, os conhecimentos adquiridos. Da base adquirida lá, porque eu não estudei para o Enem, né? Então, já tinha 15 anos que eu tinha terminado o 3º ano. E eu passei, as Ciências Contábeis na UFC um curso que tem uma concorrência muito alta e a nota de corte ela é um pouco alta, certo? E eu consegui passar, eu tirei 8º lugar na ampla concorrência, né? E cursei 2 semestres e tive que sair. Então, mais uma saída, né? Tive que sair e aí eu não consegui... Mas por conta de que essa sua saída? Por conta de trabalho mesmo. Foi por conta de trabalho, eu não estava conseguindo conciliar, né? E comecei a estudar um pouco de novo para concurso, então eu tive que optar, né, pelas situações que melhor me atendiam. E aí passei uns 2 anos estudando para concurso, tentei, não consegui, eu digo, agora eu vou voltar de novo para a contabilidade. Como eu tinha saído, eu não consegui trancar, eu não consegui, enfim, eu tive que abandonar o curso, né? E eu fui fazer o Enem de novo, já em 2019, né? 2 anos depois. E aí passei novamente, agora em 11º, quer dizer, bem de novo. E aí um fato interessante é que eu iniciei o curso lá em 2020, né? Já no início do ano, e eu fazia o curso pela manhã. Então, de manhã geralmente estudam os alunos que acabaram de sair do 3º ano, que não trabalham ainda, né? E no primeiro dia de aula, quando eu entrei na sala, aí, rapaz, os meninos tomaram um susto, assim, sabe? Estavam todos à vontade, né? Acho que era o professor, né? Era, exatamente. Eles estavam todos à vontade, lá conversando e tudo, já tinham se conhecido ali e tal. Quando eu entrei, eles pararam assim, olharam e já foram se ajeitando na cadeira, o que estava em pé foi se sentando. E eu digo, não, tenha calma, não sou professor não, eu sou aluno também, né? E aquilo ali foi... Eu estava todo vestido social, com uma bolsa daquelas tiracolo, né? Parecia mesmo um professor, já com cara de velho mesmo, digamos assim, né? Os meus colegas lá, eles tinham o tempo de vida que eu tinha de terminar o 3º ano, digamos assim, né? Então, mas foi muito interessante a experiência, porque eu fiquei ali como se fosse um pai deles ali, né? Passei muita experiência para eles, eles passaram algumas coisas para mim também. E durante esse tempo, eu estudava, trabalhava, né, na perícia forense, já tinha alguns trabalhos extras, né, na advocacia, até como contabilidade também. E
E eu segui firme e forte, consegui me formar com 2 anos de curso. Aproveitei algumas coisas do direito, né? Mas ali no final do curso, com estágio ainda mais, Bem corrida a vida, fazendo né? Bem TCC, corrida. exatamente, fazendo TCC, tirando plantão à noite, fim de semana, e aquilo ali dava uma força para os colegas também, né? Eles, rapaz, quando eu penso em desistir, assim que eu vejo que está difícil, eu me lembro de você, e aquilo ali para mim era bom também, né? E aí me formei em contabilidade, agora em 2022, né? Mas você exerce a profissão? Exerço a profissão, né? Exerço a profissão nessa área tributária, na área de contabilidade mesmo, pura. E também sou perito judicial contábil no Tribunal de Justiça, né? Sou cadastrado lá como perito judicial, faço alguns trabalhos de perícia contábil. Eu falei para você que tinha mais coisa, né? Tem mais coisa. Tem mais... E lá no IML, você dá plantão lá no IML? Né? Agora, nesse momento, nesse momento atual, eu estou trabalhando na área administrativa por conta exatamente das minhas formações, né? Então, eu estou no setor de licitações e orçamento lá, né? Colocando esse conhecimento em direito e em contabilidade à disposição do órgão lá, mas eu trabalhei em vários setores lá já, né? 18 anos eu já trabalhei no setor de identificação, que é a parte de identidades, de identificação criminal. Já trabalhei no laboratório, a parte de laboratórios lá, né, que analisam, fazem as análises laboratoriais. E nessa parte de necrópsia, né, lá na PFOS mesmo, eu nunca trabalhei. Eu trabalho no SVO, que é o Serviço de Verificação de Óbitos, já estou lá há 5 anos e fazendo exatamente o exame de necrópsia, né, como técnico de necrópsia. E também é uma vida para mim lá, né? Já aprendi muita coisa, já trabalhei em muitas cidades do interior também. Trabalhei em Sobral, em Aracati, em Pacajus, né? Já rodei um pouco aí pelo estado também. E quando você chega em algum órgão, alguma coisa para falar, e o pessoal sabe que você está trabalhando, como é que você diz? É bem interessante. Às vezes o pessoal pergunta, rapaz, você trabalha onde? Aí diz, não, eu trabalho lá na PFOS. PFOS é lá no IML. Aí a pessoa já vai se saindo assim, sabe, de perto. Com medo, né? Como se estivesse chegando um monstro assim perto, sabe? Porque tem essa visão lá do IML, né? Dessa parte de necrotério, né? Que realmente é um local bem forte, sinistro, né? Assim, bem... A gente se depara com muitas coisas lá que Tem alguma história assim do pessoal que viu algum defunto se levantando, alguma alma, alguma coisa? Eu vou lhe ser muito sincero, tem muita história lá. Tem muita história. O pessoal que vê, diz que tem uma mulher lá que já está sempre lá. Não sei quantas pessoas já viram essa mulher, mas eu vou lhe ser muito sincero. Eu já tirei muitos plantões à noite lá, né, sozinho num setor gigantesco que tem assim. E eu nunca vi nem ouvi nada. Mas tem essas histórias lá, não tem? Mas tem muitas histórias do pessoal ver, diz que tem uma mulher lá que sempre está lá. Agora tem uma história interessante, que quando a gente passa ali por fora, né, da PFOS, ali na Avenida Leste-Oeste, a gente nota que é um prédio bem extenso, bem comprido, né? Então lá dentro existe aquele corredor ali que pega toda aquela extensão ali, né, do prédio. E era exatamente onde eu trabalhava quando estava de plantão à noite. Então, à noite lá, de madrugada, só tem quem está de plantão, né? Realmente. Ou então quem esporadicamente vai fazer algum tipo de exame lá, alguma coisa. E existe uma copa lá, onde a gente janta, né? Uma salinha pequena, com uma mesinha. E nessa copa só tem uma porta, tanto de entrada quanto de saída. E eu estava lá jantando com um colega, e aí saí, né? Terminei, e aí fui fazer alguma outra coisa. Quando eu voltei, rapaz, esse homem estava branco. Assim, parece que tinha visto uma alma realmente, né? Esse rapaz, o que foi que houve? Aí ele foi contar a história. Ele estava lá terminando de comer, de repente passou uma criança assim no corredor, sabe? Para o lado onde não tem saída, não tem nada. Aí ele disse, pronto, eu vou fazer o que aqui agora? Se eu sair ali, eu vou encontrar com essa criança, né? E ficou sem saber o que fazer. Ele disse que não sabia se escondia debaixo da mesa, o que é que fazia. E aí, rapaz, quando ele veio, passou uma senhora atrás da criança, era a mãe da criança que estava procurando ela, né? Essa criança foi fazer algum exame lá e se perdeu do caminho, mas ele estava lá e estava pálido mesmo, assim, com medo, achando que era uma alma de verdade, né? Davi,
Eu vou pedir licença a você para ler aqui os nossos patrocinadores. Pois não, à vontade. O programa Zé Soares, 11 e um tiquinho de nada, tem um patrocínio do curso de salvamento, seja o que Deus quiser. Da casa de aposta Peitica da Véia Chica. E se você quiser contratar alguém para cuidar do seu ente querido, ligue para a empresa ou praga para dar trabalho. Agora eu queria pedir aqui a produção para passar aqui umas fotos. E aí, Davi? Rapaz, além dessas multifunções aí que eu falei, né? Eu ainda também pratico atividade física, tenho um tempo de reflexão, de leitura. Essa foto aí, ela é muito marcante para mim, certo, Zé? Porque esse aí eu estou finalizando uma prova de Ironman. Como é que é essa prova de Ironman? Ironman é um triatlo, né? Isso aí foi em 2008, tá? Tá com certo. 15 anos já, né? É uma prova de triatlo de longa distância, né? Aí quais são as modalidades? Isso, triatlo a gente tem a natação, o ciclismo e a corrida, né? A natação são quantos quilômetros? No Ironman, a natação são 3.800 metros, né? São 3,8 quilômetros. Depois a gente sai, pega a bicicleta e pedala 180 quilômetros. 180 quilômetros? 180 quilômetros. Essa prova foi em Florianópolis, né? Atualmente, até em Fortaleza, existe uma prova de Ironman, mas ela é o meio Ironman, né? São a metade das distâncias. Nessa época não tinha aqui, só tinha em Florianópolis. Isso aí foi um Ironman completo. Depois de pedalar 180 quilômetros, você deixa a bicicleta, calça o tênis e vai correr mais 42. Não dorme um pedacinho não? Não se deita um pedacinho não? Dorme não. A gente vê ali no relógio, né? Ali não é a hora não, viu? Que tá marcando a hora 14h45, não. Ali é o tempo de prova. O tempo de prova, 14 horas e 45 minutos. Isso. A prova tem uma duração máxima de 17 horas, né? Hoje em dia, os atletas que vencem a prova, eles terminam ali com pouco menos de 8 horas de prova. 8 horas? 8 horas, os profissionais. Mas assim, até às 17 horas, né? Você pode terminar, e tem gente que não consegue terminar. Morre no caminho. Praticamente, viu? Rapaz. Mas eu tenho uma história interessante para contar dessa prova. Porque aí, assim, é o tempo todo. Se você quiser parar, você para, né? Você faz o controle do tempo. Mas a gente treina para não parar, né? Fazer constantemente, contínua. E a gente larga às 7 horas da manhã, né? E vai terminar praticamente, eu estava terminando praticamente 10 horas da noite, né? Então você passa o dia todinho. E tem alguma alimentação? É só água? Tem alimentação, você pode levar alimentação normal. Durante a corrida tem locais tem postos de alimentação, né? Que eles fornecem também. Mas aí a comida não é assim? É comida. Refrigerante. Sarrabulho, se fosse era melhor, viu? Era melhor, eu acho que lá mais sustância, né? Eu acho que Florianópolis não tem essas coisas, não. Eu acho que aqui talvez o pessoal sirva isso, viu? Uma fossura de bode. Aí o cabo termina de morrer logo, né? Logo depois que come. Mas aí, Zé, eu estava já... Quando eu comecei a corrida, eu corri 12 quilômetros, aí eu senti uma distensão no músculo adutor. Você conhece esse músculo? Na linguagem do caboquês, digamos assim, é a velha viria. Tive uma distensão, né? E aí eu não consegui correr mais. Eu estava só andando, né? E aí eu fui andando. Tinha mais 30 quilômetros para frente, né? Eu fui andando, e lá pelas tantas eu não estava mais conseguindo nem andar. Era arrastando o pé, sabe? Eu digo, eu vou aqui, eu tenho até 17 horas. E aí, em dado momento, já estava próximo de chegar, eu comecei a ficar um pouco tonto, né? Fiquei um pouco tonto, não estava mais conseguindo me alimentar direito, as coisas estavam entrando meio assim, até para beber água estava difícil. E aí eu lembrei que tinha uma ambulância no caminho, eu ia já passar por ela novamente. Eu disse, rapaz, eu vou parar na ambulância, né? E quando eu parei na ambulância, aí eu disse que estava tonto e o médico disse, ele perguntou se eu tinha pretensão de terminar a prova, né? Você quer terminar a prova? Eu digo, não só quero, como eu vou terminar. Ele disse, pois eu não vou poder lhe atender. É uma regra da prova que se eu lhe atender, você está desclassificado. Eu disse, pois
até logo, meu amigo, eu vou seguindo aqui. E aí eu andei mais um pouquinho, né? E ele veio atrás de mim, trouxe um copinho de café com um remédiozinho para enjoo, né? Para tontura. Aí me deu, eu tomei, segui, aí depois eu melhorei um pouco e fui até o final. E aí eu tô chegando aí, tô com a cara um pouco alegre aí, mas eu tava destruído. Muita dor, aí, né? Tava destruído. Tava bem destruído, mas assim, satisfeito, né? Porque chegou no final, né? E aí muitas experiências de vida, viu, Zé? Aí passei pessoas com 65 anos de idade, 60 anos de idade, fazendo a prova, terminando. E aquilo ali foi um ensinamento, né? De resistência. De obstinação, isso, né? Para atingir vida aquela mesmo. meta. Exato. Seria assim como a vida, as dificuldades que a vida oferece, e você vai, não desiste, vai lutando até chegar. Passando pelos obstáculos ali, Isso. vai. Muito boa, experiência muito boa. Tem outra foto aí, por favor? Ah, rapaz, essa parte aí é especial, viu? Né? Essa parte aí é a parte da poesia, né? Quando é que despertou essa vontade de escrever poesia, de fazer versos? Zé, o meu avô materno, ele era poeta, né? Então eu tinha assim uma veneração por ele, digamos assim, porque ele era muito estudioso. Ele estudou só até a segunda série primária, né? E depois ele virou poliglota, poeta e foi funcionário do Banco do Brasil. Como é o nome dele? Concursado. Aureliano Assunção Ramos. Ele, acho que na época as exigências para o concurso não eram tão altas, rigorosas, né? Mas ele passou no concurso e ele escrevia muita poesia, ele recitava, ele sempre gostava de unir a família ali, né? Todos os filhos, netos, e a gente se reunia lá. E aí, às vezes, ele recitava e eu achava aquilo muito interessante, sabe? E me despertou muito. E ele faleceu, eu tinha 12 anos de idade. E aí eu me lembro muito que na casa dele tinha um quarto grande, que era a biblioteca. E ele não deixava a gente entrar. Porque muitas crianças, né? Ele acho que tinha medo de destruir os livros dele. Né? E aí eu me lembro que eu entrava assim, eu abria a porta, olhava, né? Olhava aquelas estantes ali cheias de livros. Aí eu já gostava muito, né? Já tinha muito esse hábito de leitura. E começou a despertar, eu fui escrevendo aos poucos, né? Na época. E depois deixei de lado, né? Mas aí, recentemente, há 5 anos atrás, eu conheci minha esposa, né? E aquilo me despertou de novo, né? Foi a musa inspiradora. Foi a musa inspiradora, a Lídia. Né? E aí, por conta disso, eu comecei a escrever muitas poesias, muitos versos, né? Versos ali despretensiosos mesmo, sem muita métrica, com muita rima, eu gosto muito de rima. E falando de amor, né? De romantismo, de paixão. E aí está a capa do livro. Eu reuni alguns desses versos e fiz um livro para dar de presente para ela, né? Publiquei o livro e tudo. E eu resolvi chamar o livro de Poesia Lírica, Poesia Lídica, né? Bacana, um nome bem sugestivo, né? Por conta do nome dela. E é interessante agora voltar um pouco aqui na nossa conversa. Você falou do Alexandre, né, lá do Colégio Militar, aquele cabo rebelde lá que tinha. Pronto, pois ele aparece aqui novamente, viu? Ele aparece onde? Ele é o ilustrador do livro. É o ilustrador? Essa capa aí, por exemplo, foi ele que fez. Eu mandei uma foto para ele de um passeio que eu estava com ela, né? Bati uma foto dela nessa posição aí. E aí eu queria que fosse a capa do livro. Ele fez a ilustração da capa e algumas ilustrações também nos versos das poesias, dentro do livro. Né? Inclusive, Zé, ele pediu desculpa porque eu ia trazer um livro, né, para lhe dar de presente, mas as vendas foram todas esgotadas, né? Os 4 exemplares que tinha foram todos esgotados. A família toda comprou. Foi. E eu solicitei um para a editora, mas não chegou a tempo. Mas eu vou ficar lhe devendo para lhe entregar assim que chegar. E eu vou lhe cobrar. Pronto, aí faço questão de lhe entregar. Eu queria trazer aqui para mostrar, mas para entregar, né? Mas não deu certo. E aqui é a capa do livro, né? E aí eu fiz isso, tem muitos versos ainda, né, eu pretendo fazer, tanto que tem ali volume 1, e eu primeiro de vários volumes, né? Farei vários volumes, né? E trouxe até alguns exemplos aí pra gente. Podia passar outra foto, por favor? Pronto, essa aí. Você vê que tem uma ilustração aí do Alexandre, ó, né? Certo. Essa poesia aí eu chamei de Amor Farol.
né? Pode ler para a gente aí? Pois não, vamos lá. Ao som do vento, me reinvento. À luz do sol, sou girassol. Com o teu amor sem sofrimento, na noite escura eu sou farol. Então, assim, Parabéns, traz bacana, aí cara. uma questão de reinvenção, né? O girassol, ele tem aquela questão de se adaptar à luz ali, e a questão de ser farol aí na noite escura, né? E aí a bela ilustração do Alexandre aí. Muito bacana. Tem uma outra aí que eu trouxe também, Podia passar aí, por favor? que é a Si, né? Chamei de Si, não quis copiar o Djavan, o nome da música dele, né? Mas eu sempre gosto de colocar um nomezinho para o verso, sabe? Então, nessa época eu já estava pensando em escrever o livro, né? E aí eu fiz uma poesia falando de um livro, né? Então eu disse, se nas páginas de um livro eu pudesse escrever tudo aquilo que eu sei sobre mim, sobre você, muita coisa eu teria para fortalecer as palavras da alma que o amor vai dizer, né? E aí mais uma ilustração do Alexandre ali. Muito bacana. E eu tenho uma outra que eu queria ler, eu vou Pois até não. fazer uma cola aqui no celular, porque eu realmente não consigo decorar, porque são muitos versos, mas eu fiz uma que alia o amor, o romantismo com a matemática. Bacana. Eu vou buscar aqui para poder... Ela foi interessante. Depois tu passa para mim aí, viu? Certo. Aqui pro meu WhatsApp. Tá bom, pode deixar, vou passar agora, viu? Essa daqui eu resolvi fazer, né, aliando algumas coisas de matemática, né? Certo. E aí eu digo dessa forma: pelas contas que eu já fiz, para o amor não achei resultado. Foi 9 fora, potência e raiz. Tirei a média e levei ao quadrado. Equação, binômio, matriz. Calculei juros, lancei um dado. Até um exponencial eu já desfiz, para transformar real em cruzado. Mas não tem conta certa para ser feliz. Com toda certeza eu estava errado. Para calcular é o coração que diz, a matemática de ser amado. Parabéns, cara. Tem muitas bacana, outras. Muito Tem muitas outras. bacana essa analogia, né, que você faz da matemática com o amor, né? Então tem muitas outras lá. Eu tenho uma rede social, o Instagram, que Você chama... pode dizer o teu Instagram aí para o pessoal? Chama O Contador de Poemas. Então, aliei o contador. Meu contador. Não sou só contador de número, não, sou de poema também, né? Certo. Então, eu guardo lá, tá tudo lá registrado. E é uma alegria muito grande para mim conseguir, né, escrever isso e criar essas coisas, né? E a tua família, teus filhos? Bom, a família, eu e a Lídia somos casados há 5 anos, né? A gente cada um já teve casamentos anteriores também, um de cada. Então a gente tem filho, a gente não tem filhos biológicos, eu e ela, mas temos os filhos. Eu tenho uma filha do primeiro casamento, e ela tem um filho do primeiro casamento, que são também... Filho do coração, né? Isso, nossos filhos do coração. Né? A Isabela, minha filha, mora hoje em Uberlândia, Minas Gerais, com a mãe dela, mas a gente sempre, né, Tá em nas contato, férias, né? sempre nas férias ela vem, todo dia eu falo com ela. Hoje mesmo, pela manhã, eu estava fazendo a tarefa de casa dela pelo telefone com ela. Olha aí, de matemática. A tecnologia, né? Como é que é? E o Gabriel, né, que mora com a gente, que é também... O Gabriel tem 9 e a Isabela tem 7. Então, é a felicidade, né? O que é o estímulo, sustentáculo, né? Isso, é o que vida, me dá né? essa motivação para fazer todas essas coisas aí, assim, com bastante afinco, com dedicação, né? É a mola mestra, digamos assim, né? Se não fosse por eles e pela Lídia... Não tinha sentido a vida, né? Davi, isso. eu queria te perguntar, você fez aqui um tour pela casa de vovó Dedé, Sim. E eu queria a sua opinião sobre a casa. Zé, eu fiquei bastante encantado com a casa, porque eu também tenho um dedinho na música ali, né? E a casa de vovó Dedé, pelo que eu pude perceber aqui, faz um trabalho com a música, né? Aqui para a comunidade, né? Eu tenho 2 tios que são professores de música, um é professor de saxofone e o outro é de violão. Qual é o nome deles? São tios paternos, o Tarcísio Pinho e o Haroldo Pinho. Tarcísio Pinho, saxofone, e Haroldo Pinho, violão. Vou até
indicar a casa de vovó Dedé para eles, né? Isso. Caso eles possam, enfim, contribuir de alguma forma, né? Isso. Mas eu fiquei realmente encantado com o projeto, não conhecia, né? Tive a oportunidade de conhecer. A gente entra ali, é um mundo aqui, né, rapaz? Vi ali as crianças ali no balé. No balé, né? Ali no piano, violino, então muito bom mesmo. Realmente achei muito bom conhecer. Tem também uma escola de gastronomia. Sim. Que é oferecido para as pessoas, já formou, acho que quase 800 pessoas que já estão utilizando isso aí para adquirir uma situação financeira, né? De obter mais recursos. E tem a parte também de informática, então engloba toda a parte de arte aqui. Não só a música. É muito importante aqui, um trabalho como esse feito aqui pela Casa de Vovó Dedé. Eu fiquei muito satisfeito de estar aqui participando e conhecendo, né? Davi, infelizmente nosso tempo está esgotando e eu queria te agradecer por você ter vindo aqui para bater um papo com a gente. Eu sei que também você é muito ocupado, já vai sair daqui correndo para outra atividade aí, né? Mas muito obrigado, foi muito bom bater esse papo contigo e fica com você aí para se despedir aí. Eu agradeço muito, eu que agradeço, né, poder estar aqui, enfim, contando alguma coisa, né, dando algum tipo de incentivo para as pessoas, contando aqui minha história. Claro que não sou perfeito, mas a gente seguiu muitas coisas, já teve muita experiência, inclusive tem alguns colegas de trabalho lá que brincam dizendo que eu já tenho uns 90 anos já, porque de tanto de coisa que eu conto, né? Sei. Mas eu agradeço demais a oportunidade de estar aqui contando isso, viu? Muito obrigado, Zé. Muito obrigado. Eu queria agradecer aos nossos telespectadores e dizer que na próxima semana nós estaremos aqui com mais uma entrevista. Muito obrigado.